Hoje eu recebo o professor do Departamento de Zootecnia da Unesp, Matheus Paranhos, e o pecuarista Antônio Campbell Pena para falar sobre a redução da marca a fogo, da redução da marca fogo nos animais. Bom dia, estão aqui no telão. Bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Renata. Bom dia, doutor Antônio, grande parceiro aí no projeto da redução da marca fogo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Matheus, é com você. Tá bem, muito obrigado. Doutor Antônio, me permita chamá-lo assim. Eu sei que o senhor prefere ser chamado só de Antônio, mas muitas vezes eu escorrego aqui e acabo colocando o doutor na frente. Vou te chamar de professor, por favor, então. não se incomode com isso. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Você está ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Nós estamos aqui para conversar sobre essa decisão, né, da Fazenda das Palmeiras, lá em Ituiutaba, decisão sua, da sua equipe, de reduzir a marca fogo na boiada lá da fazenda, né? E eu gostaria de ouvir do senhor quais foram os principais desafios aí enfrentados nessa empreitada, né? Como é que nós conseguimos superar isso, o senhor, a sua equipe, com o nosso apoio aqui da equipe da Bienimo. Ok, bom dia a todos aí, bom dia, professor, é uma honra ouvir sua voz novamente, eu tenho um carinho muito grande por você, por toda a sua equipe, e vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso lá na fazenda. Realmente, no início, antes de nós entrarmos nesse programa de bem-estar animal, nós praticávamos 10 marcações a fogo em todo animal que entrava na fazenda. Essas 10 marcações eram necessárias, porque 2 delas significavam o registro do emblema da fazenda, da propriedade da fazenda. Nós também registrávamos o ano de entrada desse animal na fazenda. E esse ano implica em 2 queimações a fogo. Além do ano, nós também carimbávamos o mês de entrada do animal. E aí isso implicava em mais 2 marcas a fogo, dependendo do mês, 1 ou 2, né? E, para finalizar, ainda tínhamos mais 4 marcações a fogo, que era o número do registro da ordem de chegada do animal na fazenda, ok? Então, inicialmente, eram 10 marcações que o animal sofria e que nós sofríamos junto com ele, porque aquilo é uma cena realmente muito triste. De maneira que esse procedimento em cada animal demorava uma média de uns 15 minutos até o animal ficar contido e permitir que a gente fizesse as marcações e tal. Então demorava esse tempo, esse prazo, uma média de 15 minutos por cada cabeça, né? E além desse tempo prolongado de sofrimento, de estresse, o ambiente era muito poluído, era um ambiente muito insalubre, porque o calor que gerava daquele aquecedor a gás, né, para poder esquentar os ferros, o calor era muito forte. E além do calor do fogareiro, ainda tinha a fumaça que de cada marcação dessa queima o pelo, né, e solta aquela fumaça com um cheiro característico. Enfim, era um dia de estresse, um dia desconfortável, não só para o animal, mas para toda a equipe. A gente ficava com aquele cheiro de pelo queimado no nariz por uns 2 ou 3 dias até aquilo sumir das narinas, né? E o pessoal reclamava muito. Será que não tem um outro processo? Como é que a gente pode fazer para melhorar? Mas eu, como médico, eu nunca entrei muito nessa parte de pecuária. Eu conhecia esse método tradicional, né? Mas aquele sofrimento do animal diante daquelas marcações, aquilo me incomodava terrivelmente. Eu ficava imaginando,
vocês devem ter já percebido, quando pousa, às vezes, uma mosca no lombo do animal, você vê a musculatura do couro tremer para eliminar aquela mosca. Agora, imagine 10 ferros em brasa ali, queimando o animal. Então, aquilo me dava uma angústia muito grande e eu queria acabar com isso de alguma forma, mas eu não tinha conhecimento suficiente para poder saber que método que eu deveria assumir dali para frente, né? E aí eu inicialmente pensei na tatuagem, porque a tatuagem que é muito usada em bezerro, em porco, em carneiro, talvez funcionasse para o boi também. Mas, na prática, eu percebi logo que não ia funcionar. Primeiro, para conter. Você conter uma cabeça de um bezerro ou de um porco é uma coisa. Você conter a cabeça de um animal de 300 quilos é outra, né? Você não ia ter condições. E, em segundo lugar, também a dificuldade de leitura dessa tatuagem quando o boi está no pasto e você no cavalo. A gente tem que ter essa leitura fácil de ser verificada quando o boi está no pasto e você está lá vendo, fazendo lá a sua supervisão, né? De maneira que a tatuagem também ficou, vamos dizer, descartada dentro das minhas opções. Foi quando, então, surgiu aí o toque magistral do professor Mateus e da Ana, que foram lá na fazenda e vieram com uma grande e feliz ideia. Por que você não usa os brincos e chips coloridos? Eu não sabia nem que existia esses brincos coloridos, né? E aí eu falei, tudo bem, vou fazer então essa investigação. Aí eu liguei para a Allflex, né, e expliquei o problema, se eles tinham essa disponibilidade e tal. E eles realmente me mandaram as opções que eles tinham lá de dispositivos para a identificação do animal. E dentro desses dispositivos, então, veio o chip eletrônico que não sei se aparece a imagem aí, se dá para ver, se vocês podem ver. O chip eletrônico, ele vem com cores diferentes. Tem 6 opções de cores de chip eletrônico, ok? Além do chip eletrônico, eles tinham também os pregos de fixação, aqueles pinos de fixação, que eram também coloridos e a gente poderia até escrever o número do registro que a gente quisesse dentro desse dispositivo. O outro dispositivo que eles tinham também é outro pino de fixação dos brincos, né, que eram também coloridos e poderiam ter 3 tamanhos diferentes. Então, quando eu recebi esse material, eu falei, bom, agora o trabalho vai ser de fazer o casamento entre os dispositivos da Allflex e as referências que eu preciso ter na fazenda, que eram o mês de entrada, o ano de entrada, o número do carimbo, etc., né? E aí que foi o trabalho maior. Como é que eu ia fazer esse casamento? Ficamos aí 1 mês, 2 meses pensando, tal. Aí chegamos à seguinte conclusão. Os pinos de segurança grandes, de tamanho grande, eles teriam uma cor específica para cada ano. Todo ano muda a cor do pino grande. E o número do carimbo também vai ser impresso de acordo com a nossa solicitação, né? Então, a parte do ano e do carimbo já estava resolvido. Faltava
a parte do mês, como é que a gente ia classificar o mês, né? E entrou, então, a disponibilidade dos chips eletrônicos coloridos. Cada mês de compra, de entrada de animal, cada mês vai ter um chip eletrônico com uma cor específica para aquele mês, ok? Então, aí houve essa modificação. Estava tudo no papel, na ideia, mas será que isso vai funcionar na prática? Essa que é a grande pergunta. E partimos, então, para a execução. Vamos tentar, o desafio está aí, vamos embora, vamos encarar. E realmente houve uma surpresa geral para nós, uma alegria muito grande também, que o processo se desenrolou de uma forma muito suave, muito rápida e eficaz, né? Então, nós conseguimos, com esse novo método, nós conseguimos diminuir de 10 marcações a fogo apenas para uma marcação a fogo, que é o registro carimbo da fazenda, que esse não tem como substituir. Mas todos os outros 9 queimaduras foram abolidas definitivamente da fazenda. Doutor Antônio, desculpe interrompê-lo, mas o nosso tempo esgotou. Esse momento deixou de ser uma entrevista e passou a ser uma aula, né? O senhor deu uma aula aí de como substituir a identificação à marca-fogo por outros métodos de identificação, incluindo a identificação de cada animal, do mês de compra, que pode ser o nascimento, e o ano também. Eu quero agradecer muito, eu gostaria de ter mais tempo para conversar com o senhor. Eu senti não só a mudança que o senhor relatou aí com relação, mas também a mudança da equipe, né, que estava tão empolgada e adotou outras técnicas de manejo lá, diminuindo o estresse do gado deles mesmos, né? Então, eu agradeço muito a sua participação e passo aí a palavra para o senhor para finalizar, para despedir de quem está nos assistindo. E logo em seguida a gente volta a palavra para Renato. Tá bom, ok. Desculpe, eu não sabia como é que ia ser a apresentação, mas, de qualquer forma, eu queria agradecer a sua colaboração, foi fantástico. Acho que o processo está em funcionamento, houve uma redução incrível no estresse do animal, com menor tempo de execução dessa identificação. O processo agora é muito mais rápido e não tem mais aquela poluição ambiental de calor, fumaça, etc. E houve a diminuição dos riscos de acidente, né? Quanto mais tempo o boi ficar lá contido, mais tempo de acidente, mais exposto a gente fica a acidentes e tal. E não teve nenhuma necessidade de adaptação das instalações. O processo encaixou dentro do que a gente já tinha lá disponível na fazenda, de maneira que caiu tudo feito uma luva. E eu não tenho como agradecer a sua sugestão, a sua participação e a sua colaboração. A equipe toda... Agradecemos. Olha, eles estão aqui dizendo que nós não temos mais tempo. Então, muito obrigado. Volta a palavra aí para Renato. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora Antônia. Nem precisa pedir desculpa, foi uma aula, conhecimento é sempre muito importante. Obrigada, Matheus. Obrigada, doutor Antônio, pela participação. Obrigado a você. Um abraço. Um abraço.